E o tema de hoje é Todo Mundo é Criativo. O convidado é, de novo, Pedro Carvalho, que é professor de branding e de criatividade e é publicitário também, que nem eu. E a gente vai debater aí um pouquinho sobre técnicas de criatividade, qual o processo criativo, se está tendo dificuldade para ter alguma ideia ou solucionar um problema, que a criatividade serve muito para isso também, né? Então diga aí, Pedro, qual é o início? A pessoa está ali, precisa ter uma ideia, o que é que ela pode fazer para chegar a essa ideia que ela precisa? Acho que o primeiro de tudo, assim, é essa coisa de entender que a criatividade não é um dom. É tipo inerente assim a qualquer ser humano. Então todo mundo é criativo, só que meio que existe um senso comum de que criatividade é coisa de publicitário, de artista, quando na realidade em qualquer área do conhecimento você pode utilizar soluções criativas para resolver problemas, porque criatividade nada mais é do que solução de problemas. Então tem um problema ali, alguém conseguiu resolver de uma forma não convencional, ela está sendo criativa. E aí você vai para medicina, engenharia, o que for. Para mim, assim, criatividade não é um dom, todo mundo pode de fato ser criativo. Eu não acredito em inspiração, por exemplo, eu acho que em qualquer situação em que tem um problema ali e você conhece profundamente aquele campo de estudo, você consegue desenvolver uma solução criativa para aquilo. Mas para que isso aconteça, eu acredito muito num processo. Se você respeitar e entender esse processo criativo, você consegue ter boas ideias e resolver problemas de forma não convencional. A primeira etapa desse processo, ela chama de preparação. É o momento em que você vai pesquisar a fundo sobre determinado assunto. Então você vai ler muito sobre aquele assunto, você vai fazer muita pesquisa, assistir muito vídeo, ouvir muito áudio. Se for um produto, você vai conhecer cada característica dele. Se for um vídeo de determinado segmento, você vai estudar a fundo aquele segmento para você poder encher o seu cérebro de forma consciente sobre informações. Então, sabe aquela expressão pensar fora da caixa? Nesse momento você precisa pensar dentro daquela caixa ali. Ter o máximo de informação possível, ser a pessoa que mais detém informação sobre aquele determinado assunto, determinado produto, determinado serviço. Se você reunir todas essas informações, mas tiver só isso, você vai entregar uma solução igual a todo mundo. Então, quando é que o processo criativo acontece também? Quando você estuda a fundo aquele determinado assunto, determinado produto ou serviço, mas você também tem um repertório de coisas que não estão relacionadas àquele assunto. Por quê? Quando você só tem informação sobre aquele assunto e só estuda sobre aquilo e só pensa sobre aquilo, você nunca vai trazer uma solução inovadora. Porque soluções inovadoras e criativas são aquelas que ninguém pensaram antes. E elas só vão acontecer se você tiver um repertório muito grande de vida. E eu tô falando de tudo, assim, os filmes que você assistiu, as músicas que você ouve, os conteúdos que você vê, sei lá, no Instagram. Inclusive, uma campanha que eu criei, sei lá, uns 2, 3 anos atrás, foi muito inspirada num blog que eu via. Olha que louco. Uma construtora que eu faço um trabalho, ela lançou um empreendimento na Atalaia e ela precisava vender mais desse empreendimento. A Atalaia é um bairro aqui de Aracaju, né? Para quem está ouvindo de fora e não conhece. E aí, eles chamaram a gente para desenvolver uma campanha, né? Ou seja, tinha um problema de comunicação e a publicidade vem para resolver esse problema de comunicação. E aí eles falaram, a gente está com dificuldade de vender esse empreendimento e tal. A gente foi estudar a fundo, muito, muito a fundo, porque esse empreendimento não estava vendendo e quais seriam as estratégias para fazer com que as pessoas enxergassem esse empreendimento e ele pudesse ser mais comercializado. E em uma das nossas pesquisas, a gente descobriu que, sei lá, por uma questão cultural, geográfica, a cidade cresceu para um lado e Aracaju talvez seja uma das poucas cidades em que o bairro da Orla não seja o mais valorizado de todos. Isso é um fato curioso. Então, a gente tinha um indicativo ali de que talvez, se a gente vendesse primeiro o bairro e depois o empreendimento, a gente conseguisse conectar as pessoas. Então, a gente já tinha uma informação porque a gente estudou muito o segmento. Então, eu tenho aqui informações colocadas dentro do meu cérebro, consciente,
do problema que precisa ser resolvido. Numa segunda etapa, eu já tenho ali no meu cérebro muitas informações de forma inconsciente, que é todo o meu repertório de vida. Entre eles, eu tinha um Instagram que chama Num Pulo, que é um Instagram lindo, né, que ela vai pulando e vai trocando de cenários. E em algum momento, o meu cérebro conectou essa informação de que as pessoas precisavam conhecer o quanto era legal morar na Atalaia com o Instagram Num Pulo. E aí ele automaticamente conectou essas duas informações e aí a gente criou uma campanha que o VT era tipo um ator que dizia sabe por que é uma Atalaia? É simples, num pulo eu tô na praia, aí trocava ele já estava em outro lugar, no outro eu tô no mercado, num pulo eu tô no banco, no outro um dos maiores bares da cidade. Se tudo isso já não bastasse, agora eu descobri uma nova paixão que era o empreendimento e tal. Então primeiro a gente vendeu o bairro, né? Depois a gente vendeu o empreendimento e o meu cérebro fez uma conexão entre todas as informações que eu tinha sobre o mercado imobiliário e aquele empreendimento e algo que estava no meu subconsciente que eu nem lembrava, mas que de alguma forma ele conectou. Então o primeiro passo é se preparar, pensar dentro da caixa de informação e oferecer essas informações ao cérebro. E a partir do momento que você tem cada vez mais repertório, ele vai fazer bissociações, que são essas conexões. Num segundo momento, que é a segunda etapa, você precisa se distanciar do problema. Então, você pesquisou muito, conhece tudo sobre aquilo. Chega um momento que aí vai depender do seu deadline, o prazo que você tem para entregar aquele trabalho, né? Então pode ser, sei lá, um mês, podem ser 15 dias, podem ser 5 dias, podem ser 5 horas, ou podem ser, sei lá, às vezes 10 minutos. Às vezes eu estou ali criando uma campanha e alguém manda, tem esse job urgente aqui que precisa ser resolvido. Eu escrevo um bocado de coisa, em algum momento eu dou um Alt Tab e vou para outra página, ver outra coisa, entro no YouTube, assisto um vídeo e deixo o meu cérebro fazer a segunda etapa do processo criativo, que é o processo de incubação. Você precisa deixar o seu cérebro fazer conexões, porque se você só preparar, você não consegue trazer soluções criativas sozinho. É muito louco isso, mas esse estudo científico mostra que inconscientemente o seu cérebro trabalha e traz para você soluções criativas. Mas para isso, você precisa desse processo de incubação, que é se afastar do problema. Então, dependendo do seu prazo, você delimita um tempo para se preparar e ter o máximo de informações e um tempo para você se afastar do problema. Tem um filme... Você alimentasse a mente, depois deixa ela descansar. Exatamente. Pouquinho, né? E você deixa ela descansar e deixa ela trabalhar por você. Esse é o grande pulo do gato. O processo de incubação, você está fazendo com que o seu cérebro gere conexões entre o que você trouxe para ele, daquele problema, e todo o seu repertório de vida. Parece louco, mas ele está trabalhando sozinho e você nem percebe. Tem um filme que eu sou apaixonado que se chama O Jogo da Imitação. Nesse mesmo filme tem um momento que ele mostra Alan Turing imerso naquele problema, depois ele correndo e corta para uma terceira cena que ele está num bar, conversando com algumas pessoas. Em determinado momento alguém fala uma frase que automaticamente o cérebro dele diz: tá aí a solução do problema, que é a terceira fase do processo criativo, que é a iluminação, que é tipo a maçã caiu na cabeça. E você diz, tipo, tem uma frase, tem uma palavra famosa que é eureka, né? Que é tipo, a solução do problema surgiu ali, mas não foi, apareceu do nada, né? Ela não caiu do céu. Na verdade, assim, é um contraste. Quanto mais você cava, mais o problema tá lá, mais a solução tá lá no fundo e você encontra. Então ela não cai do céu. Quanto mais você cava, você vai encontrar. Se você cavar pouco, você vai encontrar matérias e organismos iguais a todo mundo. Quanto mais você cava, mais você descobre o pré-sal das boas ideias, sabe? Então o processo de iluminação é esse. Aí você parte para uma quarta etapa, que é de verificação. A partir do momento que você encontrou aquela solução e você acredita nela, você vai para um processo de aperfeiçoar, melhorar aquela ideia, e é um processo em que você divide aquela ideia que você teve com outras pessoas e coloca julgamento para você saber se aquela ideia está adequada à solução daquele problema. Então eu acredito, e é a partir do momento que eu entendi que o meu cérebro realmente funcionava assim, e que às vezes vinha um estalo e eu dizia: que louco, eu passei um tempão tentando resolver esse problema, e do nada, quando eu não estava pensando nele, a solução apareceu. Mas é porque o processo criativo funciona assim. Então hoje eu respeito esse processo.